Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estou passando aqui para dar um outro testemunho referente ao testemunho anterior que eu dei, que eu testemunhei. Eu recebi uma grande vitória, uma grande bênção através da live da missionária Helena, através da água ungida. E eu ainda não havia dado o testemunho. Havia recebido a bênção, mas eu ainda não havia dado o testemunho. Na verdade, eu não havia nem mesmo contado para a missionária Helena que eu tinha recebido a bênção. E o que acontece? O motivo desse testemunho principal é incentivar os irmãos a não deixarem de dar o testemunho, porque eu aprendi que quando você dá o testemunho, Deus te honra e você recebe mais ainda da parte dele. O nosso Deus é um Deus de tão grande amor que ele ainda te abençoa mais ainda por você contar os maravilhosos feitos dele, né? E o que aconteceu? Eu contei, depois que eu tive a vitória, eu contei para a missionária Helena depois de um certo tempo. E a missionária Helena me pediu para poder dar o testemunho, eu ainda não havia dado. Aí, quando foi ontem, eu estava num dia muito atribulado, num dia muito difícil, acontecendo várias situações e eu não tinha falado nada com a missionária Helena, ela não sabia de nada. E aí passou um pouquinho, ela me mandou uma mensagem dizendo que se eu pudesse dar o testemunho, que era para enviar o testemunho, que o nosso Deus era fiel e que a partir do momento que a gente dá o testemunho, Deus honra a gente com outras bênçãos, com outras vitórias. E então eu perguntei para ela se eu poderia mandar o testemunho através de áudio. Ela falou: pode sim. Quando eu mandei para ela o testemunho no áudio, imediatamente Deus tomou a missionária Helena para ela me ligar e orar pela minha vida. Ela não sabia tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava passando, mas Deus sabia. E naquele momento que eu passei o áudio com o testemunho, Deus começou a me honrar. E o que aconteceu? Ela orou por mim, eu fiquei extremamente assim tocada, porque Deus falou no profundo tudo o que estava acontecendo, trouxe as revelações de uma forma muito grandiosa para minha vida. Foi assim um levantar de Deus para mim, foi assim um divisor de águas. E aí que aconteceu o segundo testemunho que eu vou contar agora. Isso já faz muitos anos mesmo, que debaixo da minha axila, do braço esquerdo, eu notei assim, tipo não posso dizer que é um caroço, não, mas eu notei assim, tipo como se fosse assim uma placa de gordura. Todas as vezes que eu ia tomar banho, eu passava assim a mão de baixo e eu sentia ali aquele aquele inchaço, né? Aquela gordura ali. Mas assim, eu confesso para os irmãos que eu realmente assim não quis ir ao médico. Isso já tem muito tempo. Nós estamos falando aí de uma coisa aí de 5 anos. Você vê bem a situação. E ontem nessa oração, a missionária Helena, Deus tomou a missionária Helena e ela disse assim: debaixo da axila da Alessandra tem um. Ela usou um termo que eu esqueci, mas é como se fosse assim uma carne mesmo, uma gordura presa, né? Irmãos, eu lembrei na hora daquela situação, mas assim, eu fiquei tão tomada pela oração dela, eu fiquei tão assim, mexida dela ter me ligado para orar numa situação tão difícil que eu estava passando, que de verdade eu esqueci de olhar a axila.
Isso foi ontem de tarde. Aí agora de manhã eu lembrei da oração que ela falou da axila e vim passar a mão aqui na minha axila. Desapareceu aquele inchaço. Sumiu, desapareceu. E eu passei bastante creme, apalpei para um lado, apalpei para o outro e nada, irmãos. Deus arrancou de mim aquele negócio debaixo da minha axila. E eu acredito que ainda virá um terceiro testemunho por causa deste testemunho da axila. Um outro algo que Deus vai fazer. Eu acredito que mais para frente Deus vai permitir eu dar esse testemunho aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, reforço com os irmãos a importância de obedecer a Deus, a importância de não negligenciar o testemunho dos feitos do Senhor nas nossas vidas, porque além da gente honrar a Deus com os milagres dele, a gente também recebe para a glória do Senhor. Deixo aqui o meu abraço e deixo aqui o meu encorajamento. Se você já recebeu uma bênção, uma vitória e ainda não deu seu testemunho, que o faça, porque Deus vai te honrar. Amém? Um excelente dia, paz do Senhor.